Queda de helicóptero em um bairro da zona oeste de São Paulo resultou em 4 mortes. O Daniel Lian conta pra gente como aconteceu essa tragédia. A imagem é muito rápida, mas câmeras de segurança flagraram o instante da queda do helicóptero modelo Robson 44, prefixo PRPGC, que caiu em uma empresa desativada na Barra Funda, zona oeste da capital paulista. A aeronáutica apura as causas do acidente com o equipamento operado pela Elimarte Táxi Aéreo e que tem capacidade para 1 piloto e 3 passageiros. Segundo o comandante do Corpo de Bombeiros, Carlos Alberto Camargo Júnior, não havia chance de sobreviventes. Pelo que a gente pôde observar, o impacto foi violento, né? Foi uma infelicidade e os corpos estão bem machucados, né? Então a gente percebe que havia pouca chance aí de sobrevivência. O Corpo de Bombeiros chegou rapidamente ao local. Informações preliminares dão conta de que o piloto teria tentado pousar numa área descampada de uma empresa. No entanto, o helicóptero acabou colidindo com um coqueiro antes de atingir o solo. O comandante-geral da Polícia Militar de São Paulo, o coronel Cássio Araújo de Freitas, disse que uma testemunha, um vigilante, ligou para o telefone 190 para avisar sobre a queda. Nós temos uma testemunha presencial que estava aqui no local, um vigilante que estava ali sentado quando a aeronave veio e atingiu as estruturas aqui, que nós estamos aqui ao lado. E foi ele que discou o 90, as viaturas chegaram rapidamente, acionaram também o nosso sistema do Corpo de Bombeiros. A perícia já está no local e agora aguardar as investigações para ter uma conclusão mais consistente. O propagandista de uma indústria farmacêutica, Weber Bopiere, estava em seu carro aguardando a abertura do semáforo quando viu o helicóptero despencar. Do nada ele parou. Quando o rotor parou, ele começou a despencar. Eu acho que pela ação do vento, ao ele cair, o rotor principal quebrou, ficou em V. E assim ele despencou. Sérgio Geggers, advogado da Elimarte, afirmou que a empresa não tem informações sobre o que teria provocado o acidente e que está dando todo o suporte aos familiares das vítimas. Não temos nenhuma outra informação no momento, não sabemos o que aconteceu, não temos a causa do acidente. Estamos dando também todo o apoio, todo o suporte para as vítimas, para a família das vítimas, né, no caso. E também estamos colaborando com todas as informações para as autoridades aqui competentes. Partes da aeronave caíram em locais distintos. Os investigadores não descartam a hipótese do helicóptero ter colidido com um pássaro ou até com um drone. No entanto, as causas reais do acidente só serão conhecidas após a conclusão do laudo feito pelos peritos do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, o CENIPA. E a gente conversa agora com o advogado Sérgio Geggers, que representa a empresa dona do helicóptero que caiu aqui em São Paulo. Doutor, bem-vindo ao Fast News. Boa noite, obrigada pela presença. Boa noite, Lívia. Boa noite, doutora Elaine. Boa noite a todos que acompanham esse programa. Agora, doutor, nós mostramos nessa reportagem do Daniel Lian, não sei se o senhor conseguiu acompanhar, o senhor chegou logo pouco depois do acidente, o senhor chegou a responder algumas perguntas de jornalistas que estavam acompanhando toda a movimentação no local. Essas informações que o Lian trouxe para a gente, que o piloto teria tentado pousar numa área descampada, que chegou a colidir num coqueiro, numa árvore antes de despencar ao solo, todas essas informações já foram confirmadas? Da hora da entrevista que o senhor concedeu até agora, há mais informações concretas para dividir com a gente? Não temos. Na verdade, ainda está muito no mundo das suposições, né? Até porque o acidente ocorreu há poucas horas. Até o momento que o piloto reporta à Torre de Marte para pedir autorização para aterrissar a aeronave, ele também não havia reportado nenhum tipo de problema e nem pedido nenhuma prioridade, né, para poder descer com a aeronave. Então, tudo indica que foi uma fatalidade que ocorreu em frações de segundos. A velocidade, que até no próprio vídeo que passou agora aí, você pode acompanhar, você vai ver que foi tudo muito rápido,
tudo indica que a aeronave ela despencou. E para ela ter despencado, existem aí inúmeras razões, né, inúmeras possibilidades de ocorrência, tudo indica, de algum tipo de colisão. Já descartando, mas descartando mesmo 100%, nenhuma possibilidade da tal da pane seca. Isso não há possibilidade alguma de ter ocorrido. Agora, o piloto ter tentado alocar a aeronave, descer num certo lugar, alguma coisa, tudo isso é possível. Tudo isso é possível. O CENIPA vai investigar a causa, né? Com certeza bem pontual quanto ao laudo. É um trabalho realizado assim com grande excelência, ainda mais em nível a Brasil aqui. E, infelizmente, nós não temos nenhuma outra notícia que não seja apenas que houve essa fatalidade e descartar plenamente qualquer coisa de pane seca, ou até mesmo atrelado à saúde do piloto, algum tipo de mal súbito, alguma coisa, também não há essa possibilidade. Ou seja, essas duas possibilidades que chegaram a ser levantadas ao longo do dia, pane seca, mal súbito, já descartadas. Totalmente descartadas. As aeronaves da Elimarte, elas possuem tecnologia de ponta, inclusive durante a operação, durante o voo da aeronave, onde você tem a informação completa com relação ao combustível, velocidade de cruzeiro, altitude. Isso aí é um backup da companhia, da empresa, que opera no mercado há muitos anos, onde também o treinamento dos pilotos é feito diariamente, exaustivamente até, em termos de treinamento, e todos eles, sem exceção, são habilitados para operar essas máquinas. Elaine Keller também vai participar dessa entrevista, doutor. Boa noite, doutor Sérgio. A imprensa já começou a divulgar o nome das vítimas, com exceção do nome do piloto. Eu gostaria de saber se o senhor pode divulgar para nós e nos contar um pouco da experiência do piloto. O senhor já mencionou que a possibilidade de um mal súbito foi afastada. Era um piloto bastante experiente. Como é que a Elimar costuma recrutar esse tipo de profissional? Tá. Todos os pilotos da Elimarte, e no geral, nas empresas de táxi aéreo, são pilotos que estão já no mercado há um bom tempo, com número de horas acima da média para início de contratação, e são pilotos que também, óbvio, né, existe um momento ali, principalmente no momento de acidente como esse que a gente está vendo, que chega um momento que não se conta mais com a perícia do piloto, você conta com o instinto, né? Onde já foram esgotados todos os recursos para tentar se salvar os passageiros e até a própria aeronave. Então, o nome do piloto é o João, tá? O João tem, sim, um histórico de voos bastante extensivo, treinamento. Todo piloto ele faz uma coisa que é uma revalidação, um recheque de carteira, e todos eles fazem isso anualmente quando se trata do piloto da aviação, piloto, né, de aviação civil. Então, neste caso agora que a gente está vendo, eu tenho certeza que depois de apurado as causas, vai se demonstrar, vai se chegar à conclusão que foi uma força exterior, que foi uma causa exterior e não um evento interno. Ou seja, não é problema nem de manutenção, não é problema de imperícia, não é nenhum problema correlacionado à operação da empresa e em si da aeronave. Agora, doutor, quanto tempo mais ou menos esse tipo de investigação leva para chegar a uma conclusão, para se ter essas respostas para tantas perguntas que ainda fazemos? Sim, a previsão, na verdade, a investigação do CENIPA até 30 dias. Óbvio, né? Às vezes pode ser que se requeira mais informação, talvez alguns laudos, algumas coisas mais. Por quê? Porque cada acidente aéreo, ele é exaustivamente investigado para que se evite novos acidentes aéreos de outras proporções, de outras razões. Então, aí no caso, o pessoal do CENIPA foi e são pessoas muito habilitadas e treinadas para isso. Então, o laudo ele é conclusivo, no final, ele não sai inconclusivo.
Ali, por mais a gente olha imagens e vê que não sobrou nada da aeronave, mas ao fazer a coleta de todos os destroços e depois de fazer a análise técnica, consegue se detectar se foi uma colisão, se foi um drone, se foi um pássaro, qualquer outra razão, se foi um cabo de alta tensão, que não é, nesse caso não se aplica pela altitude que a aeronave se encontrava, né? Mas todos os indícios que nos levam a crer que há sim uma razão externa ali. Houve ali alguma coisa que destabilizou a aeronave e fez com que ela caísse com tamanha velocidade, se chocando assim, né, praticamente, arrancou a ponta de um coqueiro que eu estive lá, uma árvore grande, larga, de tronco largo, né? Então, assim, e dizem que a aeronave já veio se desfazendo no alto. É mais um indício que houve, sim, algum tipo de colisão durante o voo da aeronave. Agora, doutor, com essas vítimas já identificadas, como está sendo feito o trabalho de assistência aos familiares dessas pessoas? Tá, muito importante isso. Nós tivemos todo o cuidado antes, né, das identificações, embora cada aeronave com a sua tripulação e com seus passageiros estavam já identificados. A gente tomou todo o cuidado de não dar nome de ninguém, até porque nomes comuns, e para uma empresa que está operando, e não só ela e outras mais, hoje a maior frota de helicópteros está no estado de São Paulo, né? Então, você pode, às vezes, incorrer num problema de dar um nome e, de repente, tem essa pessoa com esse nome numa outra aeronave voando. Então, a gente tomou todo o cuidado, nós entramos em contatos com todos os familiares, estamos prestando todo o apoio para eles, tá? Em relação não só agora a cerimônias e tudo mais, mas disponibilizamos também até o amparo por profissionais da saúde, no caso psicólogos, se for necessário. Agora à noite tem também pessoas nossas lá no Instituto de Medicina Legal acompanhando para até a liberação dos corpos, e nós vamos continuar dando esse apoio agora, durante e após também as investigações. Agora, doutor, só para a gente fechar, então, por que essas investigações são tão importantes? Descobrir a causa desses acidentes, infelizmente não é o primeiro que a gente trata e traz a notícia aqui na Jovem Pan News. É importante descobrir para se evitar outros casos parecidos? Exatamente, exatamente. A aviação evoluiu muito, a segurança de voo é plena. O que assusta a gente um pouco quando a gente fala de acidente aéreo é porque, assim, hoje no estado de São Paulo, quantas batidas de carro e até com vítimas fatais não houve? Muitas. Só que não tem como ficar divulgando todas elas. Então, como é muito raro um acidente aéreo, quando acontece, e acontece até com fatalidade, dá a impressão que não. Mas não, a aviação, em todos os sentidos, seja ela de asa fixa, que seriam aeronaves, aí, aviões, seja de rotativa, que sejam helicópteros, eles são totalmente seguros. Agora, a gente precisa de uma conscientização, tá? Uma conscientização que o estudo vai levar, sim, a evitar, vamos descobrir, eventualmente, estou só aqui dizendo eventualmente, que seja um drone. Se for um drone, tem que se tomar certos cuidados, porque do mesmo jeito que derrubar um helicóptero, pode derrubar um avião, pode, sei lá, pegar um paraquedista e causar muito transtorno, né? E fatalidades. Mas hoje, ainda no Brasil, infelizmente, nós às vezes estamos voando, a gente vê pessoas com canetas laser apontando para as aeronaves. E isso também é preocupante, isso pode derrubar uma aeronave, pode pegar a vista do piloto, parece que não, mas pode cegar. Então a gente precisa tomar cuidado com isso. Balões são outras causas. A gente já tem aqui um clima que favorece muito o voo de urubu nas cabeceiras das pistas. E aí, toda essa investigação, todo esse trabalho que é feito, ele é muito louvável e ele sim ajuda a gente a evoluir e criar uma sistemática de segurança maior ainda para qualquer voo. Nós estamos falando de uma aeronave que estava voltando de um percurso que já estava próximo, mas muito próximo do aeroporto, já pedindo já autorização para descer. Ou seja, o que aconteceu ali? Qual foi a causa? Nós queremos saber, nós precisamos investigar isso daí. Não só por questão de justiça, mas para evitar que a mesma coisa ocorra amanhã, depois da manhã, em qualquer outro canto do mundo. O que eu quero dizer é que o que aconteceu não está atrelado à companhia, não está atrelado à perícia do piloto, certamente não está atrelada às condições da aeronave.
esta aeronave e as demais, e não só da Elimarte, das demais empresas de táxi aéreo, elas são fiscalizadas e com um trabalho de fiscalização muito bem feito por conta da ANAC, por conta da Aeronáutica e por todos os órgãos federais aí competentes para isso. É feito sim um acompanhamento. Então a gente precisa agora só tomar agora aquele cuidado para que essa causa desse acidente, eventualmente, se for provocada, que ela seja de alguma maneira evitada daqui para frente. Pois bem, gostaria de lhe agradecer, Dr. Sérgio Geggers, que representa a empresa dona do helicóptero que caiu nesta sexta-feira na Zona Oeste de São Paulo. Doutor, bom trabalho para vocês, conforto às vítimas, às famílias, claro, das vítimas, e volte sempre. Obrigada pela entrevista. Boa noite. Obrigado, Lívia. Obrigado, doutora Elaine. Boa noite. Estamos à disposição, tá bom? Boa noite. Bom trabalho para vocês.